Bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente mergulha num material assim bem intrigante. É uma análise do Elder Lagum sobre um manuscrito anônimo chamado O Livro que Nunca Deveria Ser Lido. E o foco, bom, é uma releitura bem radical da história de Adão e Eva. Oi, e é bom a gente alinhar desde já, né? A proposta aqui não é, digamos, uma nova religião ou fato histórico. Pelo contrário, o texto se apresenta como uma investigação simbólica, espiritual, talvez. Exato. Ele junta coisas de textos antigos, alguns até apócrifos, comparações de línguas, intuição. A ideia é que são, tipo, peças soltas, sabe? Fragmentos de uma verdade que talvez tenha ficado esquecida ou escondida. E o próprio manuscrito diz que não quer convencer ninguém. O objetivo seria mais lembrar, despertar algo que talvez quem lê já sinta lá no fundo. E a tese central é forte, né? E se Adão e Eva não forem duas pessoas num jardim? E se for uma metáfora para a queda da consciência humana? Uma queda para dentro de uma realidade que o texto chama de controlada. Isso é bem denso para começar. Como a gente pode entender melhor isso? É denso mesmo. E força a gente a repensar como lemos certos textos, né? Textos sagrados. O manuscrito defende uma coisa-chave. Para pegar o que ele chama de verdadeira autoridade da Bíblia, tipo Gênesis, não adianta só traduzir palavra por palavra. Certo. Teria que ir além. Sim, teria que investigar a intenção do autor humano original. O que ele quis dizer lá no mundo dele, com aquela mensagem. Isso exige um olhar muito mais profundo que a leitura literal. Faz sentido. E o primeiro passo para isso, segundo a análise, é colocar no contexto, né? O capítulo 1 do material bate muito nessa tecla. Gênesis não surgiu do nada. É um produto do tempo e lugar dele, do Antigo Oriente Próximo. Um documento cheio das crenças, dos símbolos, da visão de mundo daquela cultura específica. Não dá para ignorar isso. É uma ótima analogia que o texto usa. Imagina receber hoje uma carta escrita há, sei lá, 3.000 anos, de uma civilização completamente diferente. Para entender a mensagem de verdade, a intenção, o sentimento, só traduzir as palavras não basta, né? Claro que não. A gente teria que mergulhar naquele universo. O que aqueles símbolos significavam para eles. Como eles viam o mundo, o divino, a vida. Exatamente. E usar essa lente no Gênesis, segundo o manuscrito, seria como encontrar uma chave. Uma chave que abre portas que a leitura literal deixa fechadas. A promessa ali é que, olhando assim, entendendo o contexto cultural, simbólico, original, a gente poderia achar outros significados. Mensagens talvez escondidas ou perdidas com o tempo pelas interpretações mais rígidas. É um convite para reler o que a gente acha que já conhece, né? Contra os olhos. Totalmente. E essa releitura leva a gente direto pro centro da tese lá no capítulo 2. A reinterpretação da queda. E aqui, olha, aqui a coisa fica interessante mesmo. O argumento principal é: a tal expulsão do Éden talvez não seja um evento geográfico. Não foi Adão e Eva mudando de CEP. E o que seria então? Seria algo mais interno. Uma transformação na própria estrutura da consciência, da realidade humana. Pensa nisso. Uma mudança de estado, não de lugar. Isso. E a consequência dessa queda, nessa visão, é que a humanidade passou a existir uma condição diferente, alterada. O manuscrito descreve como se a gente vivesse sobre uma vigilância constante, sabe? Desconectados da nossa essência original e presos num ciclo. Um ciclo que impede a gente de lembrar quem realmente somos, de onde viemos. E o manuscrito vai até mais longe com essa ideia. Ele sugere que a nossa própria realidade, essa que a gente vive todo dia, pode ser um sistema de controle sofisticado. Tipo, uma ilusão? Uma Matrix? Usando um termo moderno seria por aí. Uma ilusão criada para manter a consciência humana presa em ciclos de ignorância e, segundo essa visão, até de reencarnação forçada, impedindo a libertação, o retorno à origem. Nossa. E quem estaria por trás disso, segundo o texto?
Bom, o texto atribui a gestão desse sistema a entidades que ele chama de Satanás e suas legiões. A função deles dentro dessa cosmologia seria administrar essa realidade limitada. Manter as almas presas usando distrações. Distrações, como assim? Conflitos, desejos que nunca acabam, paixões que cegam, foco total no material. Tudo para manter a consciência virada para fora, para a ilusão, e adormecida para a natureza verdadeira dela. E ele até busca paralelos em outras tradições para reforçar isso, né? Sim, menciona os arcontes, figuras conhecidas lá do gnosticismo. Dentro dessa lógica do manuscrito, eles seriam tipo guardiões ou administradores dessa realidade ilusória, entidades que manteriam a estrutura dessa prisão espiritual e impediriam a reconexão com o que está além. Isso levanta uma questão bem desconcertante que o texto propõe, né? Até que ponto forças que a gente nem percebe poderiam estar moldando nossa experiência diária? Exato. É uma ideia que mexe com a gente. E essa visão radical se estende para o próprio Éden, lá no capítulo 3. A proposta é que o Éden não é um lugar perdido no passado. Ele ainda existiria, mas inacessível para nossa percepção normal. Por quê? Porque estaria escondido atrás do que o manuscrito chama de barreira de frequência. Uma camada vibracional diferente. É como tentar sintonizar um rádio antigo, talvez. Imagina que o Éden está lá transmitindo numa frequência clara, harmoniosa, mas nós, depois da queda, estaríamos presos numa frequência muito mais baixa, densa, cheia de estática. A estática do medo, da limitação, do tempo linear. E aí a gente não consegue sintonizar a estação original, mesmo ela estando lá. Entendi a metáfora. Exata. E o estado de vida antes da queda, nesse Éden vibracional, é descrito como um eterno agora, uma condição fora do tempo linear que a gente conhece. Sem passado, presente, futuro como a gente vive. Sem envelhecer, sem a morte como fim. Em contraste total com a nossa realidade pós-queda, que seria densa, presa no tempo, no ciclo de nascer e morrer, e com uma percepção muito limitada, né? Exatamente. Muito limitada da existência toda. O que leva a gente para outra ideia, bem provocadora. No capítulo 4, a releitura do tal verdadeiro pecado original. Se não foi só comer uma fruta, o que foi então? Olha, segundo o manuscrito, o erro fundamental, a origem da nossa condição, não foi a desobediência em si. Foi algo mais sutil, mais profundo. Que seria? A aceitação cega da realidade imposta. Aquela realidade que surgiu depois do evento transformador. Foi tipo, concordar em viver nessa nova frequência limitada, esquecendo a anterior. Esse foi o pecado. Uau! E o fruto proibido nessa história toda? Ganha um simbolismo totalmente diferente. Não seria uma maçã nem nada literal. Seria uma metáfora para um evento ou uma escolha que mudou a frequência energética de Adão e Eva, ou seja, da consciência humana primordial. Essa mudança teria tornado a consciência mais densa, mais presa à matéria. Como uma descida dimensional. O texto usa essa expressão, não é? Isso, usa sim. Mas não como cair de um andar para o outro, literalmente. Pensa mais como uma mudança de estado da matéria. Como se a consciência passasse da leveza do vapor para a densidade da água ou até do gelo. Essa descida para um plano vibracional mais baixo teria começado ciclos de esquecimento, de limitação, de sofrimento, que segundo o texto marcam a experiência humana desde então. Percebe a mudança? A narrativa de culpa moral, de desobediência, é trocada por uma de física vibracional, de percepção dimensional. É uma virada de chave total na interpretação. Total. E o manuscrito continua a desenvolver essa ideia de uma realidade arquitetada. O capítulo 6 detalha como funcionaria esse tal sistema de controle. Descreve nossa realidade não como um lugar neutro, mas como uma espécie de prisão espiritual sofisticada, feita para manter a consciência humana contida, vigiada. E como essa prisão se manteria de pé? O texto aponta o medo como uma ferramenta principal. Medo de faltar, medo de morrer, medo do desconhecido e, de forma muito forte, o medo da condenação eterna, que algumas religiões usam. O medo paralisa. Exato.
paralisaria a busca por liberdade, o questionamento, manteria a pessoa dentro dos limites do sistema. E tem um ponto aí que com certeza gera polêmica. Qual? O manuscrito sugere que muitas estruturas sociais nossas, tipo sistemas de educação, cultura e até certas interpretações e instituições religiosas, poderiam, querendo ou não, funcionar como reforços dessa ilusão. Como assim, reforços? Ajudariam a manter o ciclo de ignorância sobre quem a gente realmente é e o ciclo de reencarnação dentro desse sistema, garantindo que essa realidade controlada continue sem ser questionada. Nossa, olhar por essa lente faz a gente repensar muita coisa sobre a sociedade, né? É uma pergunta bem cômoda que o texto joga no ar. Mas ok, se o diagnóstico é essa prisão vibracional de consciência, qual a saída? Boa pergunta. O que o capítulo 5 diz sobre isso? A tal rota de fuga. Então, a chave, seguindo a lógica do texto, não estaria fora. Não tem uma porta física para achar, nem um mapa para seguir. Se a prisão é interna, na consciência, a libertação também tem que ser. A chave seria redescobrir a essência interior, aquilo que a gente é, além dessa realidade que a gente percebe. E como fazer isso na prática? O manuscrito dá dicas concretas. Dá sim. Ele propõe práticas específicas para elevar a vibração pessoal. A ideia é que, mudando nossa frequência interna, a gente começaria a enfraquecer a influência daquela barreira de frequência que nos separa do estado original, da nossa natureza verdadeira. E que práticas seriam essas? Olha, ele menciona algumas. Primeiro, o silêncio prolongado. Para quê? Para calar o barulho mental constante do sistema e deixar a voz mais sutil da essência ser ouvida. Segundo, a meditação profunda, para tentar ir além da percepção comum, sabe? Além dos limites da mente que foi condicionada por essa realidade. Faz sentido. Que mais? Terceiro, o jejum consciente, visto não só para limpar o corpo, mas como um jeito de refinar a energia, tornar o corpo menos denso, mais aberto a frequências mais altas. E quarto, a oração. Mas olha, não a oração de pedir passivamente. O texto fala de uma oração que ativa a frequência certa de reconexão. Um diálogo direto, consciente, com a fonte original, com o eu superior. Interessante. A ênfase na ação interna, na responsabilidade de cada um. Totalmente. O ponto crucial é esse: autonomia e responsabilidade individual. A libertação nessa visão não vem de fora, não vem de salvadores externos ou milagres. A saída está no despertar da própria consciência, no trabalho interno de minar a ilusão e elevar ativamente a própria vibração. É um caminho de dentro para fora. É, fascinante e ao mesmo tempo bem desafiador. Vamos recapitular rapidinho os pontos mais fortes dessa análise que vem do manuscrito anônimo? Primeiro, a proposta de ler Gênesis simbolicamente, como um eco de uma cultura antiga. Depois, essa ideia desconcertante da nossa realidade como um possível sistema de controle. Isso. E a queda reinterpretada, né? Não como evento histórico, mas como mudança de frequência da consciência, nos desconectando de algo maior. E como resultado, a humanidade viveria assim, sob uma espécie de vigilância constante, separada da sua essência original. O que já é bem fora da curva, né? Completamente. É crucial a gente colocar isso em perspectiva. Essa visão bate de frente com quase tudo que é estabelecido, né? Teologia, mitologia, sobre o Gênesis. Sim. Estamos falando de uma interpretação muito específica. Vem de uma fonte anônima, declaradamente secreta. Não é consenso acadêmico, nem filosófico, nada disso. É mais uma narrativa alternativa, feita para provocar mesmo. Exato. Para fazer a gente questionar o que a gente toma como certo sobre a nossa condição. Então, voltando ao começo, no capítulo 1, temos esse Elias Werner, o tradutor de textos antigos, secretos, e a tal organização Tenebris como fonte. E a afirmação principal é essa: a expulsão mudou a realidade. Não foi só metáfora, uma tacada forte logo de cara. Sim. E o que eu acho fascinante assim na lógica interna que o texto tenta construir
como ele redefine figuras que a gente conhece, tipo o Satanás e as legiões dele. Como assim? Não são só símbolos do mal, sabe? Ou entidades espirituais abstratas. O manuscrito descreve eles de um jeito quase funcional, como administradores. Administradores de quê? Dessa realidade prisão. Uma prisão feita para impedir que a humanidade volte para sua verdadeira essência, para o estado original. Nossa, muda totalmente a ideia de bem contra mal, né? Pois é, vira quase um sistema de controle, não uma luta cósmica apenas. E essa ideia de controle, ela continua no capítulo 2, certo? A realidade que a gente percebe não seria só o mundo físico? Exato. O texto vai além. Sugere que a nossa realidade é, na verdade, um sistema de controle muito, muito sofisticado. Tipo uma ilusão? Isso. Uma ilusão bem elaborada, quase uma simulação, talvez, projetada para manter a consciência humana presa. Presa como? Presa num ciclo, sabe? De ignorância sobre a origem divina e talvez até num ciclo de reencarnações dentro desse mesmo sistema limitado. Caramba. E a gente não perceberia. A ideia é essa. A gente não vê as grades porque a própria prisão define o que a gente consegue perceber. Os limites da nossa percepção são as paredes da cela, digamos assim. E como essa prisão funcionaria? O texto fala de um véu, ou uma barreira vibracional. Isso mesmo. Ele menciona que textos apócrifos, tradições gnósticas já falavam disso, mas aqui a coisa é bem literal. Não é só uma metáfora para a ignorância, então? Pelo que o texto diz, não. Seria uma barreira energética real mesmo, nos separando da verdade e do estado do Éden. Então o Éden ainda existiria? Segundo essa visão, sim. Não foi destruído. Só estaria numa frequência ou dimensão que a gente não acessa mais por causa dessa condição rebaixada depois da queda. Entendi. Essa ideia da barreira vibracional parece central, né? Totalmente. Porque aí a busca espiritual vira quase técnica. Achar um jeito de atravessar essa barreira. Faz sentido. Elevar a consciência. Isso, que existe em muitas tradições, né? Mas aqui ganha essa cara de ser a chave literal para sair dessa realidade percebida. É como se física e metafísica se misturassem de um jeito bem peculiar ali na narrativa. E o texto dá alguma dica? Algum método para romper essa barreira? Dá sim. Ele lista umas práticas específicas que, segundo eles, teriam o poder de elevar a tal frequência vibracional da pessoa. Quais seriam? São práticas como silêncio prolongado, tipo períodos longos mesmo, Ok, meditação profunda bem focada, ok. oração consciente, e aquele frisa que tem que ser feita de um jeito que atinja uma frequência correta. Meio vago, né? Mas é o que diz. Deixa uma dúvida de como fazer isso exatamente. Pois é. E por último, a prática do jejum. São coisas conhecidas de várias linhas espirituais. Sim, mas aqui elas são colocadas como ferramentas diretas para enfraquecer a barreira e, talvez, ter vislumbres da realidade original. Agora, a parte que eu achei que fica realmente interessante. Capítulo 3. A reinterpretação do fruto proibido. Ah, sim. Essa é forte. O manuscrito diz que não era uma fruta de verdade, né? Seria um símbolo para um evento, sei lá, cósmico, energético, que mudou a frequência de Adão e Eva. Exato. A constituição deles. E essa mudança teria tornado eles mais densos, mais presos à matéria. Causando o que o texto chama de descida dimensional para esse plano inferior onde a gente vive. E aí vem a consequência lógica disso na narrativa. A redefinição do pecado original. Que não seria mais a desobediência pura e simples. Dentro dessa lógica, não. O erro principal não foi desobedecer à regra divina, no sentido moral que a gente costuma pensar. O verdadeiro pecado original para eles foi a aceitação cega da realidade imposta. Como assim? Aceitar a nova condição? Isso. Ao aceitarem passivamente essa nova existência, rebaixada e ilusória, Adão e Eva, e nós, por tabela, teriam ficado vulneráveis a esse sistema de controle. Então a falha não foi o ato em si, mas aceitar a consequência como a única realidade. Exatamente. A vulnerabilidade estaria aí,
na aceitação passiva da ilusão como sendo a verdade. E o papel de Satanás depois disso, segundo o texto? Ele vira o senhor da ilusão, o arquiteto, o mantenedor dessa realidade diminuída. E ele age ativamente. Sim, ele e as legiões dele teriam um papel contínuo na manipulação dos nossos sentidos. O texto sugere que eles usam distrações o tempo todo. Que tipo de distrações? Desde conflitos, guerras, até paixões muito fortes. Busca sem fim por prazeres que não duram, tudo para manter a consciência focada na superfície da ilusão. Para a gente não olhar para dentro, não questionar. Exato. Impedir qualquer introspecção mais profunda que pudesse levar ao despertar. Manter a frequência vibracional baixa e a atenção sempre para fora. O manuscrito detalha como eles fariam isso? Não entra em muitos detalhes técnicos do como, mas foca muito no porquê. E ele faz uma ponte interessante com algumas tradições gnósticas. Mencionando os arcontes? Isso. Aquelas entidades que, no gnosticismo, são tipo guardiões dessa realidade material imperfeita, né? Que prendem as almas aqui. Impedindo o retorno ao divino. O manuscrito parece pegar essa ideia. Vê essas forças como as mantenedoras ativas dessa prisão vibracional. Uau, isso conecta com o capítulo 4, que fala sobre o tempo, né? Outro elemento chave. Fundamental, o texto faz um contraste forte. A vida no Éden seria um eterno agora. Sem tempo linear. Exato. Uma existência fora desse fluxo que a gente conhece. Imortalidade sem decadência seria o normal lá. E a nossa experiência pós-queda? Completamente diferente. A gente está mergulhado no tempo linear. Passado, presente, futuro. Uma sequência que leva ao envelhecimento, doença, morte física. E a sugestão do manuscrito é que isso também é parte do controle. É bem provocador, né? Sugere que essa percepção linear e finita do tempo não é natural da existência. Teria sido imposta ou alterada de propósito depois da queda. Para quê? Para reforçar a ilusão. Sim. Para prender a gente no ciclo de nascimento e morte e, principalmente, para apagar a memória da eternidade, da nossa natureza original fora do tempo. Se a gente acredita que tudo acaba, a busca por algo eterno fica mais difícil. Exatamente, parece mais distante, talvez impossível, reforça a prisão. Mas o texto diz que a gente ainda pode ter vislumbres daquele estado fora do tempo. Sim, ele aborda isso, sugere que experiências como meditação muito profunda, Estados alterados de consciência. isso, ou até relatos de experiência de quase morte, sabe? Onde a pessoa diz que o tempo parou ou não existia. E a consciência se expandiu para além do corpo e do tempo normal. Poderiam ser ecos, né? Pequenos vislumbres daquela condição do Éden, daquele eterno agora perdido. Seriam como frestas na barreira da ilusão do tempo. Ok, então o quadro é realidade ilusória, tempo alterado, vigilância. Mas o capítulo 5 dá um caminho para sair disso. Onde estaria a chave? A chave, segundo essa narrativa, não está fora. Não é uma força salvadora externa, um objeto mágico. Está dentro da gente. Totalmente. Dentro da própria consciência de cada um. A libertação viria da redescoberta da essência interior. Aquela natureza original que foi escondida, mas não destruída pela queda. É um caminho para dentro, então. Introspectivo. Eminentemente introspectivo. E como a gente trilha esse caminho na prática? O texto volta naquelas práticas. Silêncio, meditação. Exatamente. O manuscrito reforça a importância delas. Silêncio, meditação, oração consciente, na tal frequência correta, lembra? E jejum. E insiste que não são só rituais. Isso. Não são só pedidos a um Deus externo. São métodos concretos. Quase um treino para elevar a vibração pessoal. Com o objetivo de enfraquecer a tal barreira vibracional. Exato. Para ir enfraquecendo ela aos poucos. E aí a pessoa poderia começar a despertar a memória espiritual da sua origem verdadeira. Reativando a conexão com a realidade do Éden. A libertação seria um processo de lembrar e reativar o que já está lá dentro, não de conseguir algo novo. E o que impede as pessoas de fazerem isso? O capítulo 6 fala disso. Sim. O capítulo 6 foca justamente nos mecanismos que reforçam a prisão e desestimulam esse despertar. E o principal deles seria o medo. Medo.
Medo em todas as formas. Medo da morte, do desconhecido. Medo do julgamento, da condenação eterna. Medo de ser diferente, de desafiar o que todo mundo aceita. E esse medo paralisaria a pessoa. Exatamente. Paralisaria a vontade de questionar a realidade que foi dada como certa. E não é só medo individual, né? O texto fala de estruturas sociais. Com certeza. Sugere que dogmas religiosos muito rígidos, narrativas históricas oficiais que escondem ou distorcem coisas. O conceito de heresia. Também. Rotular e reprimir ideias que desafiam o consenso. E tudo isso poderia ter sido construído ou até cooptado para manter essa prisão invisível funcionando. Seriam mecanismos de controle social para desencorajar a busca autônoma. Exato. Para que a gente não investigue a realidade e a consciência por conta própria. Então, se a prisão é mental, vibracional, a chave também tem que ser, né? É a conclusão lógica que o texto apresenta. Se não tem grades físicas, mas a prisão é feita de percepção, de crença, de frequência. Não tem chave material para achar. Exato. Não tem porta visível. A saída seria um estado de consciência expandida, um despertar individual que consegue ver através da ilusão. A libertação é um ato de perceber diferente, não de fazer algo no mundo físico. Essa é a ideia central. Um ato de percepção. Então, o que tudo isso significa no fim das contas, para quem está ouvindo a gente falar sobre isso? O manuscrito parece apresentar uma escolha, né? De fato. A narrativa chega num ponto em que diz que o despertar, se começar de verdade, é irreversível. Não dá para desver. É essa metáfora. Uma vez que a percepção muda, já era. E aí a escolha que o texto coloca fica bem direta. Ou você fica na ilusão conhecida, mesmo com o sofrimento, aceitando a realidade imposta, ou embarca na jornada para dentro, mesmo sendo difícil, buscando a memória perdida da essência verdadeira, da liberdade original. Certo. Recapitulando então os pontos, mas uau, desses trechos. Queda como mudança vibracional, dimensional. Realidade como prisão ilusória, gerenciada. Tempo como construção artificial dessa prisão. E a libertação vindo de dentro, da consciência, através de práticas específicas para elevar a vibração. Meditação, silêncio, oração focada, jejum. Para rasgar esse véu da ilusão. É uma cosmologia completa, né? Com uma lógica interna própria, ainda que bem diferente do tradicional. Sim, a ênfase na vibração, na consciência, na ilusão da matéria. Lembra algumas correntes orientais, esotéricas. Lembra. Mas o jeito que ele amarra isso com Adão e Eva e com o sistema de controle administrado, isso é bem particular desse texto. É fundamental a gente lembrar de novo, né? A fonte, fragmentos, anônimo, origem secreta, não verificável. Sem dúvida. Nosso objetivo aqui não foi dizer se isso é verdade ou não. Foi explorar a estrutura dessa narrativa alternativa, entender as ideias sobre mitos, percepção, realidade. Exatamente. E mesmo que a gente não aceite a história literalmente, pensar sobre ela pode ser um exercício interessante, né? Com certeza. Leva a gente a questionar nossas próprias certezas sobre o que é real, sobre os limites da nossa percepção. Sobre as narrativas que a gente aceita na vida, né? Sejam espirituais, sociais, até pessoais. A própria ideia de realidade imposta versus verdadeira essência convida a pensar sobre autenticidade e conformidade. Pois é. Em vários níveis. E talvez um pensamento final para deixar no ar. Inspirado nessa ideia do manuscrito de que o pecado foi aceitar a ilusão passivamente. Deixando de lado Adão, Eva, barreiras vibracionais, que outras realidades que a gente aceita hoje em dia? Talvez pressupostos sociais, científicos, culturais, até nossas próprias histórias pessoais. Que a gente poderia estar aceitando sem muito senso crítico. Exato. O que a gente considera normal, o jeito que as coisas são, só por hábito, por convenção, sem nunca parar para investigar mesmo, para questionar se poderia ser diferente. Fica a pergunta, né? Para cada um explorar. Fica a pergunta.
só canções, nem rituais a cantar. Corações se voltam a ti, Senhor, guiados por tua luz, em espírito e verdade. Queremos te adorar, em ti podemos descansar. Vida rendida somente a ti se dá. Cada nota e gesto para a tua glória está. Em luz e verdade, tua presença celebrar. Todo o reino se rende só a ti exaltar. Que cada som e palavra ressoe tua luz, que todo louvor conduza a tua cruz. Cantemos ao Senhor, louvemos sem cessar. Cada nota seja fruto do teu amor a revelar. Louvor é adoração da expressão do teu cuidado, em espírito e verdade, Cristo exaltado. Na tua presença, cada coração se ergue. No som da criação, tua luz se manifestou. Do amanhecer ao anoitecer se fez luz. O primeiro dia, tua obra resplandeceu. Senhor Jesus, toda adoração seja a tua direção. Que cada instante seja pura contemplação. Que tua glória seja vista, tua paz proclamada. Toda a existência dedicada a ti, elevada. Cantemos ao Senhor, louvemos sem cessar. Cada nota seja fruto do teu amor a revelar. Louvor é adoração da expressão do teu cuidado, em espírito e verdade, Cristo exaltado. Corações se voltam a ti, Senhor, guiados por tua luz, em espírito e verdade. Queremos te adorar, em ti podemos descansar. Vida rendida somente a ti se dá. Cada nota e gesto para a tua glória está. Em luz e verdade, tua presença celebrar. Todo o reino se rende só a ti exaltar. Que cada som e palavra ressoe tua luz, que
criação tua luz se manifestou. Do amanhecer ao anoitecer se fez luz. O primeiro dia tua obra resplandeceu. Senhor Jesus, toda adoração seja a tua direção. Que cada instante seja pura contemplação. Que tua glória seja vista, tua paz proclamada.